Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje vamos abordar por que jovens e crianças também sofrem. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Estamos aqui para mais um programa e hoje nós vamos falar de uma coisa que me remete muito à minha infância, à minha adolescência. Eu não nasci em berço espírita, eu nasci numa família católica, fui criado dentro dos preceitos do catolicismo. E depois, mesmo dentro já da faculdade de medicina, tinha algo que me incomodava demais. Quando eu via crianças mal formadas, quando eu via crianças ainda pequenas com câncer, sofrendo as agruras de radioquimioterapia, tendo que ser operadas ainda com uma idade muito tenra. E eu pensava, que justiça divina é essa? Por que que esse espírito que acabou de ser criado e é inocente tem que sofrer tanto? E outra coisa que depois me vinha à mente, que era a injustiça pensando no além. Por exemplo, uma criança que houvesse nascido e morrido algumas horas depois. O seu espírito que acabava de ser criado ia para o céu. E aquela outra criança que nasceu e foi morar em condições subhumanas, foi submetida à violência e que seguiu um caminho do crime ou da violência também, por influência do meio. Não seria injusto? Por que que aquela criança que nasceu e logo em seguida morreu, sem ser exposta à violência, teria a vantagem de ir direto para o céu e aquela outra que teve que sobreviver num ambiente inóspito, corria o risco de ir para o inferno? Quando eu entrei em contato com a doutrina espírita, uma das coisas que mais me impactou foi justamente essa, a explicação para o sofrimento das crianças e dos jovens. Uma explicação lógica que traz uma compreensão maior do porquê. Por que há necessidade de jovens e crianças sofrerem? Porque nós já começamos a ver o espírito e não a criança. O espírito que está reencarnando e que naquela hora, naquele momento, está sofrendo as dores que são próprias daquilo que fez no passado. As consequências daquilo que fez no passado. E a escritora Sandra Carneiro vem nos trazer hoje no Ciência e Espiritualidade justamente alguns dados e algumas histórias que mostram essa lógica da reencarnação, que nos explica os motivos do sofrimento das crianças e dos jovens. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre o tema Por que jovens e crianças também sofrem à luz da doutrina espírita, estamos com a escritora Sandra Carneiro, que também é autora do livro Luz que Consola os Aflitos. Bom, Sandra, muito obrigada por poder vir aqui ao Ciência e Espiritualidade conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né, que aborda, é bem direcionado a jovens e crianças. Bom, você escreveu Luz que Consola os Aflitos. Esse livro é o segundo do Bento José, né, que é o espírito que ajudou você nessa elaboração do livro, certo? Isso, o Luz que Consola os Aflitos faz parte, na verdade, de uma coleção que ele pretende desenvolver. O primeiro foi Luz que Nunca Se Apaga e agora o Luz que Consola os Aflitos, voltados para todos os públicos, mas que fala muito especialmente às crianças e principalmente adolescentes e aos jovens. Certo. Então, o livro tem essa abordagem, né, do porquê do sofrimento, né, de crianças e jovens, né, que tão cedo podem começar a ter experiências difíceis. O que foi abordado exatamente no livro? A gente percebe nessa colocação da espiritualidade sobre o sofrimento da criança que a doutrina nos ajuda a entender por quê. Porque quando a gente olha uma criança pequena, um bebê, uma criança pequena, um jovem sofrendo, e principalmente a criança que é inocente, que não teve tempo ainda de plantar nada para ter aquela consequência, a gente sofre junto e às vezes fica até revoltado de constatar, mas a gente vai compreendendo pela doutrina que o sofrimento do ser humano, tanto com a criança como do adulto, tem relação com aquilo que se plantou em outras existências, muitas vezes, e muitas vezes nessa. No caso da criança, ela é uma criança, mas o espírito dela já vem de outras experiências, né? Estamos todos aqui para evoluir, para crescer, e a criança também. Então, o sofrimento da criança tem ligação direta com esse passado dela, né? Muitas vezes ela está aqui para ir trabalhando as questões, para resgatar o seu passado, para resolver as suas questões com a lei divina.
Certo. Porque como você abordou, né? Muita gente fala, poxa, mas é tão jovem, para que sofrer tanto? Por que passar por essa situação, ou essa doença, ou ter famílias difíceis, né? Porque são fatos reais nos nossos dias, né? Nesse livro você aborda qual ponto? Seria a doença, no caso? O Bento José conta a história de uma criança que mora numa situação de risco, porque mora numa região muito pobre da cidade de São Paulo, submetida a todas as situações de fome. O pai dele, ele perdeu o pai já muito cedo por conta de violência, né? E ele vai para os semáforos pedir dinheiro, sofre o preconceito, todo tipo de transtorno na vida dele. E não bastasse todas as situações, a mãe saindo cedo, voltando tarde, ele cuidando dos irmãos menores, com 11 anos, então uma criança realmente, com toda a responsabilidade, ele contrai fogo selvagem. O que é o fogo selvagem? O fogo selvagem é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo começa a produzir uma reação. Muitos dizem que tem a ver com um inseto, com um determinado inseto, e a pessoa tem uma super reação, mas de fato não se sabe exatamente ainda a origem, né? No caso do personagem do livro, tem relação direta com o seu passado, com algumas coisas que ele fez consigo próprio numa encarnação anterior e ele não conseguia se perdoar. E isso vai refletindo no corpo físico dele, porque a gente sabe que o nosso corpo físico vai absorvendo, né? Temos influência do corpo físico no nosso corpo espiritual e do corpo espiritual no nosso corpo físico. E o livro, o autor espiritual vai narrando e vai trazendo para o leitor a explicação. À medida que o personagem vai entendendo o que aconteceu no seu passado, ele vai nos explicando também, né, essa origem. E o que é interessante é que, apesar da gente constatar que as crianças têm essa situação, né, muitas vezes a gente acha até que Deus é injusto, né? A doutrina espírita nos clareia muito isso, nos ajuda a ter essa compreensão. Porque a criança está sofrendo, né? Mas ao lado de todo o sofrimento, sempre existe o socorro divino, sempre existe ajuda espiritual, né? Deus permite que a gente venha para o planeta tratar as nossas doenças espirituais para que a gente possa evoluir, mas ao mesmo tempo ele providencia o socorro, o amparo e ajuda para que a gente consiga superar as nossas provas e passar por essa necessidade que temos de aprendizado aqui no planeta, né? Certo, né? E essa aprendizagem é inerente a todas as idades, né? Alguns precisam aprender muito jovem em alguma situação, né? E às vezes a situação de dificuldade do espírito tem a ver com a necessidade daquela encarnação que a gente não conhece. Por exemplo, o Chico, a gente sabe que a infância do Chico Xavier foi uma infância muito difícil, né? A gente sabe que ele sofreu agressões, depois que ele perdeu a mãe, ele perdeu a mãe muito cedo, então, mas aquilo foi forjando, preparando a alma do Chico para a grande tarefa que ele vinha realizar. Então a gente olha, mas por que uma alma tão boa como o Chico teve que passar por tantas dificuldades? Mas é que às vezes é necessidade do espírito se fortalecer e a gente percebe isso, né? Muitas vezes dentro de uma situação de risco despontam almas que vencem todas as dificuldades de família, de doenças e se fortalecem e se tornam grandes realizadores dentro da comunidade ou no país, enfim. Então, às vezes aquela situação ajuda o espírito a se amadurecer. Então, a gente de fato não sabe por que aquela situação está acontecendo. E a gente tem a obrigação, todos nós, de ajudar, né? De estender os braços e de ajudar, porque a gente pode estar sendo a ferramenta de Deus para ajudar aquela pessoa a sair daquele momento de prova dela, porque, enfim, pode ter terminado o momento dela. O Evangelho nos diz isso, né? Verdade. Bom, Sandra, nós vamos agora fazer uma breve pausa e voltamos logo após o nosso intervalo.